Bom dia, senhor Câmbio. Estamos te ouvindo muito bem. Seja bem-vindo, Ronald Macuco, analista de mercado da Pátria Agronegócios. É um prazer recebê-lo, meu amigo. Seja bem-vindo. Prazer é nosso aqui, Carla. Muito obrigado por estar com você. Com chapéu ou sem chapéu, Carla? Fique à vontade, você está em Ah, não. casa. Então nós vamos intercalar aqui, tá, Carla? Começar o dia com sem chapéu. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. Parabéns, Carla. Fazendo aqui, ó, umas 5, 6 pessoas mandou mensagem aí. Você conhece esse rapaz aí? Eu falei, ó, é o bigodudo, aí. É o Ronald Macuca. Pois é, já fez sua fama, Ronald Macuco. Agora eu quero ver. Vai ter que justificar, meu amigo. Carla, o que que a gente vai falar hoje? Vamos entrar no boi e vamos dar um pitaco da soja também, milho, ou vamos ficar só no boi hoje? Não, acho que podemos trazer um pitaco de soja e milho sim, porque Matheus é esperado. Aqui tem fila para assistir o Matheus aqui quinta-feira. Então acho que a gente pode começar falando do boi, pegando esse gancho do CPEA, apontando essa tendência de alta, essa preocupação com a oferta, esse clima muito seco judia da pecuária, né, Ronald? E essa demanda que está trazendo sinais positivos. Como é que você está juntando todas essas informações e como é que os preços estão reagindo a elas? Carla, ótima pergunta. O preço de 250 parece que ele já está ficando um pouco abaixo do que o mercado está projetando. Por quê? A Bolsa B3, Bolsa de Valores e Mercadoria, que refere o boi de São Paulo, hoje já mostra um boi para novembro acima de 260, boi para dezembro 262 e boi para janeiro até 264, 263 teve ontem. O que está trazendo esse movimento? Lembrando que São Paulo ainda não há volume de boi acima dos 250, como é o caso do MS. Aquelas habilitações que aconteceu ali no começo do ano, habilitações China, trouxe outros estados como representativo na formação do preço China. E aí o MS foi beneficiado, Pará, Rondônia. O Pará tinha 2 plantas, tinha 4 plantas, passou para 8. O MS tinha 3, passou para 8. Então, resumo, foi beneficiado. Então a gente viu que esse clima seco dos últimos 150, 160 dias fez com que a oferta de boi diminuísse. E aí o MS, nesse primeiro momento, saiu muito à frente. Já tem boi no MS a 255, 256. Tem boi em Praça Paulista, 250 reais. Bem pontualmente, os pequenos frigoríficos pagando, os grandes ainda estão na barra de baixo, que é um boi de 240 nesse momento, 242, 243. Então, sim, há uma oferta menor de boi nesse momento, Carla. Agora, Ronald, o quanto esse movimento, ou quanto de vida útil tem esse movimento? É algo que deve se manter, deve se estabelecer justamente por conta dessa preocupação com a oferta, que não é uma oferta que se recompõe rápido, né, Ronald? Exatamente, Carla. Então a gente tem aqui 2 pontos para ser analisado. Primeiro, uma oferta menor, e essa oferta menor deve se adentrar até a segunda semana, podendo chegar até a terceira, quarta semana do mês de setembro. Então olhamos para o setembro com um olhar positivo. Isso é um fato. Existe uma oferta um pouco menor. Claro que o boi do outubro já está em coxo, o boi do novembro também já entrou nos últimos dias. Agora vamos começar a olhar para o boi do dezembro. Será que vamos ter essa oferta menor? A Bolsa tá bem otimista? A Bolsa está trazendo boas oportunidades. Se o mercado físico, Praças Paulista, hoje é um boi de 244, 245, vamos trabalhar nessa média. O CPEA trouxe ontem 243, acho que foi isso, no final do dia. Tá. Se eu olho para a bolsa está precificando um boi 13, 14, alguns contratos até R$ 15 acima do físico. Então a bolsa está bem otimista. Segundo movimento, Carlos, nós temos agora reta final aí das eleições. Isso traz uma demanda doméstica um pouco mais firme. Dinheiro sendo distribuído para as campanhas eleitorais. E o outro fator é a exportação, muito firme, cara. Reta final, os últimos 3 meses do ano, a gente tende a exportar um pouco mais. Se a gente fala que a gente vai exportar um pouco mais, com essa demanda nesse atual momento, que já vem forte para exportação, justifica sim preços firmes para os próximos 15, 20 dias ainda nessa tocada. O que a gente tem que observar agora é o movimento em São Paulo, MS, Goiás, Paraná, Minas, ainda precisa ser sentida em outros estados. Há um caso, por exemplo, da Rondônia, diferencial de 11, 12, alguns momentos até 15 de São Paulo. Então, a gente está falando de um boi em São Paulo de 245, quando você joga esse boi para Rondônia, é um boi de 210, 208.
Quando se olha para o Mato Grosso, média do estado, 220. Então a gente acredita que o Goiás e Minas e MS está sofrendo um fator positivo, mas quando você olha para Rondônia, para o Parazão, por exemplo, teve uma melhora, mas ainda assim o diferencial está um pouco alongado. Maranhão ontem, por exemplo, se a gente pega uma referência para Imperatriz, a Ceilândia, a gente viu o boi, Carla, subindo nessas regiões nos últimos 20 dias em torno de 18 a 17 reais. Era um boi de 195 a 200 reais. Ontem teve boi na região de Açailândia próximo a 215 reais. Então, sim, o movimento na Bolsa também está influenciando a categoria de boi no interior do Brasil. Agora, Ronald, como é que o pecuarista está se comportando diante desse movimento? Porque as notícias que partem da perspectiva da demanda também são positivas, tanto para a nossa demanda interna, o consumo do brasileiro podendo aumentar. Quero entender, inclusive, de ti como é que está o nosso poder de compra e as nossas exportações seguindo num bom desempenho. Mais do que isso, quero entender também como é que está a competitividade do nosso produto no mercado internacional. Como é que você vê o pecuarista se comportando diante dessas informações, já que a demanda está bastante presente? Carla, ótima observação. Quando eu olho até para a demanda doméstica, a gente está comendo mais carne, tá, Carla? Isso é um fato. E o governo atual, lá em 2022, em plena campanha política, falava que ia ter a picanha e a cervejinha, né? A cerveja talvez não está chegando, que aí você vai ter que buscar por sua conta própria. Mas a picanha tem, Carla. Por que tem? Porque a gente abateu mais animais nesse período, cara. Existe até um gráfico, depois posso mandar aí para vocês compartilhar, que é, se a gente pega o consumo de suíno, o consumo de frango e o consumo bovino, a gente vai ver, pegar os últimos 20 anos, a gente tem um crescimento do consumo bovino, do suíno nos 10 primeiros anos, depois, nesses últimos 10 anos, caindo expressivamente, chegando em 2020 e 2021 com menor consumo por habitante. Em torno aí de, se a gente trazer esse número, tá, Carla? Em torno de 29 a 28 quilos por habitante. Isso de carne bovina. Quando você olha, naquele atual momento, suíno e frango muito alto. A gente está vivendo pandemia, população em casa, incremento de renda, muito dinheiro na mão, pouca oferta de gado devido à retenção de fêmeas. Nesse atual momento, os últimos 2 anos, a gente vem abatendo muito fêmea, desde 2022, 2023 e 2024. Então tem mais carne no mercado, fazendo com que o poder de compra do brasileiro melhore? Não, mas tem mais oferta, o preço caiu. Então, sim, o poder de compra comparado com o atual, olhando para os últimos 3 anos, nesse momento ele é muito melhor. E aí, o consumo de carne, cara, saiu exatamente de 28, 30 quilos para chegar agora na reta final do 24 a aproximadamente 36 a 37. Então, em torno de 6, 7 quilos a mais. Quando você olha o suíno e o frango, estabilizou, cara. Então, sim, o poder de compra do brasileiro, mesmo com a economia patinando, dívida pública quase 9 tri, é estrondoso isso. Estamos passando de 8 trilhões, 8 trilhões de reais, a nossa dívida, em torno de 78% do PIB. Meu Deus do céu, onde vamos parar? Não há um estímulo do governo, mas há sim uma oferta maior de carne no mercado, tá, Carla? Exportação? Resumo, muito firme, não temos o que falar. Nossa carne no mundo, Carla, é uma carne, é a arroba mais barata do mundo. Nossa arroba hoje, Carla, está exatamente US$ 43. Quando você olha, a segunda arroba mais barata é do Paraguai, 46. Mas o Paraguai não tem volume para ganhar mercado brasileiro. Quem é o principal player nesse momento que tem volume? A Austrália, mas a arroba deles voltou para cima dos US$ 64. A arroba americana, US$ 97. Então, sim, nós temos um produto barato para o mundo. Agora, temos que ter um preço pago um pouco melhor, porque não adianta a gente estar exportando o recorde e o preço pago ainda aquém do que o pecuarista espera. Mas esse preço melhor, esse ágio, pode aparecer, Ronald? Tem espaço para que isso Pode, aconteça? Tem espaço, Carla. Se você pega uma média histórica da nossa arroba, qualquer pecuarista tradicional aqui vai dizer, nossa arroba historicamente é US$ 50. Mas o dólar estava em outro patamar de preço. Certo. Mas nesse momento tem espaço, tá, Carla? Tem espaço por vários fatores. A gente vai entrar em 2025 aí, cara, com um dos menores plantel dos últimos 5, 6 anos. A gente saiu ali de 196, 194 milhões de animais. Vamos entrar em 25, aproximadamente aí 186, 185. Abatemos muitos animais nesse período, Carla. Por quê?
a retenção de fêmea que ocorreu em 21 e 22, botou muito bezerro em meados de 23 e 24, fazendo com que o abate fêmea acompanhasse muito nesse período. A gente está com o abate fêmea próximo a 48% dos animais que vão para o abate no ano 24, vindo crescendo nos últimos 3 anos. Nossa arroba depreciada. Se eu abato fêmea, falta bezerro. Então, há essa percepção. Nós falamos aqui só do boi gordo. Agora, há um sentimento e o próprio indicador CPEA já subiu em torno de 300, 350 reais para o bezerro. Algumas regiões até um pouco mais. Então, o bezerro começou a melhorar. Se o bezerro começa a melhorar, Carla, eu não vou colocar minha fêmea para o abate. Eu vou tentar segurar ela de qualquer forma. E aí, a gente está começando a ver esse volume de fêmea nos últimos 4, 5 meses, ele diminuiu drasticamente, fazendo com que há uma procura maior para o boi. Então a gente está vendo esse movimento e sim, acreditamos nessa melhora. Essa melhora, cara, no meio dela não vai ter alguma oscilação? Vai. Então, para quem tem boi no confinamento, para sair novembro, para sair dezembro, para sair janeiro, olhe para a tela da Bolsa como uma oportunidade, cara. Nós estamos falando que o mercado físico paulista hoje é um boi média de 245. Só que a Bolsa já flerta acima dos 260, 15 reais acima. 15 reais vezes um boi de 20 arroba, 350 reais a mais. Pense em fazer alguma gestão do seu risco. Use as oportunidades, fique exposto à alta, mas proteja preços 15 reais acima. É uma orientação prática e orienta a você olhar com carinho. Vocês que estão com o boi no coxo, o custo nutricional nesse momento ainda não descolou. O milho vem subindo, mas o boi que está no coxo, o custo já está formado. Há uma oportunidade aí, tá, Carla? Eu vou pegar esse gancho, queria entender como é que estão os custos de produção, Ronald, não só esse custo nutricional, mas como é que está a reposição. Porque o produtor está vendo, né, um novo momento começando para a safra de grãos, então nós temos a conclusão da colheita do milho segunda safra, mas a possibilidade, né, eu acabei de dizer aqui no Bom Dia Agronegócio, a gente tem análises que apontam para um aumento na área de algodão, por exemplo, uma redução na área do milho segunda safra, então uma nova temporada de grãos indica também alguns outros sinais para o mercado do boi e não só nessa questão nutricional, mas também da perspectiva do mercado de reposição. Tem alguns sinais de alerta também ali que precisam ser observados pelo pecuarista? Carla, o momento é delicado para a categoria de reposição. Boi magros, procura-se boi magro e em volume, tanto para exportação, alguns navios parados nesse momento, esperando o boi magro chegar, e por isso está uma competição tão grande, o confinador doméstico buscando esse boi, porque o preço tá sendo atrativo, e aí o custo nutricional do boi que está no coxo, ou que está vindo para o coxo agora, que sairia no final do novembro, dezembro, começo de janeiro, o custo nutricional ainda assim é um custo nutricional interessante. O que está disputando nesse momento para dentro do confinamento, que começa a trazer um alerta, é o preço de reposição. O boi magro, em algumas regiões, é um boi 260, 270, região de Minas já aconteceu. Paraná também as pedidas estão um pouco acima. Goiás é um boi 245, 250. Quando se pega Goiásão, essa briga, Carla, ela tá quase no bigode, sabe? Porque se você pega um boi no Goiás que tem um diferencial de base histórico em torno de 10 a 15 reais e pagar um boi magro 250, 245 posto no costo, dificulta a conta. Então, categoria de reposição está bem aquecida nesse momento, fazendo com que a conta do confinamento fique um pouco em alerta para a reposição. Para custo nutricional, ainda não. Quando se olha para uma safra vindoura, cara, acreditamos que talvez esse plantio acelerado dentro do final de setembro, Mato Grosso, pode ter um pé no freio aí, impactando no milho segunda safra. Então a gente acredita que talvez o volume maior do Mato Grosso será plantado numa reta final do outubro. Uhum. E aí, se a gente olha isso, cara, isso dificulta a janela do safrinha. Sim. E aí, menos milho lá na frente, o próprio milho já começa a sentir isso. Você pega a B3 aí, o milho subiu 3, 4 reais. Em Minas, o milho subiu 5 reais. Goiás, 6. A gente viu o movimento. O milho saiu de 47 no Goiás para 53. O milho saiu em Minas de 50, 52 para 56. Região de Canápolis, outras regiões até um pouco mais. Então, o mercado do milho até o final do ano vai também trazer um custo mais agregado para dentro do confinamento. Quem não fez estoque, fica aí talvez um alerta para fazer uma boa gestão. O boi futuro está dando oportunidade. O que talvez vai preocupar agora é o boi magro e a questão do custo nutricional. E aí o milho, o sorgo, impacta também.
Ô, Ronete, como é que vocês estão avaliando nesse momento esses dois mercados, né? Você falou, vamos dar um pitaco na soja, no milho, porque também são dois componentes importantes ali. A soja vai virar farelo, vai virar ração, o milho vai virar ração. Como é que vocês estão avaliando esse momento, principalmente do milho? Você citou esse aumento de 3, 4 reais, a B3 está refletindo essa situação. Também é um movimento que pode ter um suporte, uma sustentação, justamente por conta de uma demanda que pode melhorar um pouco nesses próximos meses, tanto internamente quanto para exportação, e nessa preocupação toda com o clima também pode haver um suporte disso para os preços do milho. Qual a sua análise nesse momento para esse mercado? Carla, nós vivemos agora 3 momentos para o milho. Um deles é exportação. Então a gente está falando de exportação de milho, exportando aí, destinado para exportação, em torno de 18 a 19 milhões de toneladas nos próximos dias. Precisamos exportar um pouco mais até o final do ano. Então, a exportação voltou a dar preço para o milho, que estava bem defasado, mas com dólar acima de 5,65, traz uma demanda melhor para o nosso milho para destino exportação. Chicago, muito firme também, então trouxe essa sustentação. Milho no Porto, Carlos, se a gente pega os últimos 15 dias, subiu em torno de 5, 6 reais. Era um milho de 60, 59, hoje é um milho de 65, 66, em alguns momentos até 67. Opa, se tem um sustentador de exportação, o consumo doméstico precisa vir para a compra. E a compra do mercado doméstico, ela foi um pouco da mão para a boca, como se é um linguajar do mercado. Em meados de julho, em meados de junho, começo da colheita ali, agosto. Agora no meado de setembro, não. A gente já viu setembro em granjas, confinamento, vindo com um pouco mais de agressividade para a compra. Compor estoque para a reta final do ano. E isso faz com que, nesse momento, tenha uma oferta um pouco menor, porque o produtor que colheu lá em junho e colocou o seu milho no bolsão, cara, ele não vai liberar o milho dele 3 reais a mais. Ele vai esperar pelo menos 5, 8, 9, 10. Então ele vai levar esse milho para uma final de novembro, dezembro, muitas vezes liquidando devido ao imposto de renda até no janeiro. E aí, quem precisa comprar esse milho vai pagar um pouco mais e ter uma oferta um pouco menor no mercado. Segundo fator que está trazendo também esse otimismo para a bolsa e para o mercado será que vamos ter novamente uma safrinha menor? Vamos melhorar o nome aqui, safrinha não, segunda safra, como fala o Antônio Galvão, segunda safra. O Antônio Galvão quer comer nosso couro quando a gente fala safrinha, né? Exatamente. Então, será que vamos ter uma área menor? Não há um estímulo hoje para você fazer milho. A conta do milho está muito ruim. O pacote tecnológico, nitrogenado, muito lateralizado nos últimos dias. Semente químico até teve uma melhora, mas o pacote tecnológico do milho precisa melhorar, porque não é todo mundo, cara, que produz 135, 140, 150 sacas no milho segunda safra. Uma média Brasil é abaixo de 95. Quando você olha estado como o Paraná e IMS esse ano, produziu até menos que isso, né, cara? Então, sim, há uma atenção nisso, né? Esse é um ponto de atenção e eu acho que a gente monitorar o mercado do milho agora vai ser bastante interessante saber se o produtor que está esperando essa valorização de até 8, 10 reais por saca vai encontrar esse espaço. Vamos acompanhar. Ronald, tem um comentário aqui do José Mendes. Ele diz assim, ó, bom dia, o preço aqui na Bahia tá difícil, tá baixo. A situação do mercado pecuário na Bahia tem alguma particularidade que ainda mantém os preços baixos? A pergunta é do José Mendes. José Mendes, sim, meu amigo. E aí vai acontecer essa melhora na Bahia, tá bom? Bahia, dentro daquelas habilitações China, foi um dos estados que foi menos beneficiado. Então, sim, a gente acredita nessa melhora na Bahia. Há uma defasagem de preço hoje. E aí, se você me fala que um boi está 210, 205 reais na Bahia, 200 reais, tem uma oportunidade para levar para outro estado. Porque outros estados estão pagando 245. Ah, mas meu boi não é China, meu boi é mercado doméstico. Beleza, mas aí é um boi de 240, 238. Então, busque alternativa, busca aí frigorífico em Jarnaúba, Minas Gerais, em outros locais, mas acredito que essa melhora vai ser sentida. E aí, Carla, eu pego a fala dele da Bahia e eu levo para outros estados. A gente tem uma defasagem na Bahia, a gente tem uma defasagem no Maranhão, a gente tem uma defasagem ainda no Pará, Rondônia, uma leve melhora junto com o Pará, mas tem um estado aqui que eu preciso até ir lá ver com meus olhos, porque parece ser mentira, entendeu? Que é o caso do Acre.
O Acre há uma defasagem hoje, Carla, no preço do boi, no preço do bezerro, que é algo assim, insustentável. Novilha gorda no Acre, o cliente comentou ontem, Ronald, tem oferta aproximadamente R$ 175. Novilha gorda. Bezerro, ele tá falando na casa, Carla, dos R$ 200, arroba. Conta aqui no MS, Goiás, é um bezerro de R$ 300, 290. Então, sim. E aí a gente vê esse movimento, cara, quando há essa distância de preço, os marchantes, os catireiros, corretor, buscando animais de lá e trazendo para cá, ganha aí R$ 300, R$ 200. E aí ajuda a dar liquidez lá e traz o animal um pouco mais competitivo para o Centro-Oeste. Essa diferença nos próximos meses, ela deve diminuir, tá bom, cara? Tá. Nós temos também uma participação aqui, o perfil APPM. A antecipação de confinamento do boi magro. Pode faltar boi de safra lá em abril e maio? Como é que você avalia essa possibilidade, Ronald? Acredito que não, no abril e maio ainda não, porque abril e maio vai sair um volume de fêmeas ainda, que seja menor do que foi o ano 24, que seja muito parecido com o que foi o 23, mas vai aparecer, porque existem regiões que o preço do bezerro não sofreu essa melhora. Então ainda não há um estímulo tão grande para eu segurar essas fêmeas. Então acredito, Carla, que a gente não vai ver isso lá na frente. Mas da agora para frente, por exemplo, se você me perguntar, Ronald, pensando em estratégia, como é que você está se posicionando no Parazão? Eu tenho uma área no Pará, Carlos. Não, antigamente eu só era parceiro, eu só tinha uma parceria lá, eu tinha uma sociedade. Agora eu comprei uma área de terra, então eu estou vivendo o que na minha área? Eu vou trazer da minha realidade. Eu estou mais comprado, eu quero estar mais comprado em bezerra, eu quero estar mais comprado em bezerro. Claro que lá eu faço uma cria, então eu produzo bezerro, e agora estou fazendo uma recria nessa área que eu comprei, de bezerra, de fêmea. Então, eu quero andar com o máximo de volume de animais. E nessas regiões que o preço está um pouco mais defasado, e você já está vendo essa melhora em São Paulo, MS, Goiás, Paraná, Minas, tem que aproveitar, moçada. É o momento de compor estoque. Ronald, como é que eu vou compor estoque se eu não tenho pasto à disposição? Então, pense em alternativa, mas não fique fora do mercado para os próximos 3, 6, 8, um ano, porque os próximos 2, 3, teremos preços melhores. E quem não entrar agora e quem não estiver forte agora, tentar se fortalecer agora, vai sair lá na frente bem mais fraco e aí o ciclo vai contar ao nosso favor. O abate de fêmea hoje, Carla, está interferindo na produção do bezerro do final do 25, 26, 27. E nesse caminho a gente vai ter uma carne fraca, a gente vai ter uma paralisação, a gente vai ter vários movimentos. Governo tentando taxar a carne porque é ano político 26. E por isso que confinamento, Carla, a gente precisa fazer a gestão do risco. Coloca um seguro de baixo, uma put ou put spread, paga R$ 4, R$ 5, coloca isso no seu custo do confinamento. Então, se eu tenho uma arroba produzida de 190, ela é 195, porque você colocou um seguro por arroba. Se cair, a bolsa te paga. Se continuar subindo, você perdeu R$ 5, vezes um boi de 20 arroba, você perdeu R$ 100 por boi, mas vai ganhar mais no físico. Então, bastante atenção para isso, pensando no médio e longo prazo. Ronald, vou pegar esse gancho que você citou das fêmeas e vou trazer a pergunta do Jefferson Santos. Carla e Macuco, vocês acham que do jeito que o mercado do boi caminha, vai faltar matriz futuramente? Pode acontecer? Eu acho que... Como é que você vê, Ronald? Vejo isso, Carla, como algo evidente. Isso é um Né? fato. Sim. Como isso, assim, a gente vai perceber isso em meados, na minha visão, 26 e 27, Carla. 25, a gente vai ver já um incremento. Tem alguns falando, bezerro vai subir em 25, 600, R$ 700. Não acredito, não acredito. E aí eu tô vendendo o bezerro mais barato do Brasil. Talvez no nosso bezerro ali, ele é o terceiro mais barato do Brasil. Só fica atrás da Rondônia e do Acre. Nós estamos vendendo bezerro na Transamazônica R$ 1.500. R$ 7,80, R$ 8 o quilo. Quando você quer volume ainda, você vai achar 7,50. Então, essa evidência de fêmea, ela vai ser muito latente lá em 26, 27. E aí é onde o bezerro sobe muito e o boi... E se tá faltando fêmea, eu vou reter ela, porque eu preciso produzir o bezerro. Aí o boi sobe igual foguete. Então, atenção para 26, 27 na nossa visão. Acredito que esse ciclo pecuário ele vai ser um pouco mais maior. E aí eu olho o abate fêmea. Se tivesse como compartilhar aí, eu mando para você depois, cara. O abate fêmea, ele é grande para 22, maior do que 21, 23 maior que 22 e 24 maior que 23. 25, na minha visão, vai ter uma leve correção, mas ainda vai ser grande. Tá.
E só um comentário bastante interessante também do pessoal da Comercial Nutritec, diz assim, ó, bom dia, Carla, Henrique da Nutritec, custos nutricionais em alta, mercado de casca de soja com pouca oferta, farelo de trigo alto, farelo de arroz tentando normalizar, milho aqui no Rio Grande do Sul já em R$ 72 por saca, farelo de soja tentando reagir, porém o Porto está pagando melhor que as esmagadoras internas, a soja está indo para fora do Brasil e a safra de trigo comprometida. Tendência de aumento em torno de 30% a mais até o final do ano. Atenção aos custos nutricionais, né, Ronald? Olha, Carla, eu vou pegar aí o comercial 4, eu vou trazer aqui uma visão do que ele falou e vou internalizar isso para a soja, tá, Carla? Bora. Se talvez a gente perguntasse aqui hoje, Carla, olhando há 4, 5 meses atrás, a Pátria em algum momento se posicionou, e aí a gente tem até um gráficozinho que mostra como era a produção de soja no Brasil. Alguns falavam de 164, 165 e tal, 152, e aí nosso número lá 144, 145. Carla, há um movimento hoje muito evidente que o Brasil não produziu 158, 155 milhões de toneladas. Aquele 163 do passado ficou para trás. Por quê? Porque hoje em Rondonópolis, Carla, tem preço melhor de soja do que tem no Porto de Paranaguá, do que tem no Porto de Santos. Soja em Rondonópolis hoje é uma soja de 137, 138 no disponível. Goiás, vou pegar Rio Verde, onde tem bastante esmagadora, 134, 132. Quando você pega Uberlândia, 129, 130, 132, depende do pagamento. Região de Gurupi, região de Porto Nacional também. Então, sim, há uma falta de soja nesse momento no mercado doméstico, cara. E aí, as trade domésticas que faz para exportação não é competitiva nesse momento, para a soja disponível. E aí, as esmagadoras domésticas pagando prêmios maiores para originar esse grão, para não ter paralisação das suas atividades no final de outubro, novembro e se adentrar até a segunda semana de dezembro. Sim. Agora, isso traz um alerta também para a soja do cedo, né, Carla? A soja do janeiro. Se a gente tem esse clima, talvez um pouco mais seco, dentro do reta final de setembro, isso pode intensificar também numa soja mais do cedo. Então, quem tem pivô vai ser beneficiado, mas aquela soja do janeiro, talvez a gente não vai ver ela em volume, e aí esses prêmios podem se adentrar também na primeira, segunda, terceira semana de janeiro, né? Bom, a gente vai acompanhar tudo bem de pertinho. Ronald, quero muito te agradecer pela companhia aqui nessa nossa Quinta com a Pátria, hoje contigo, trazendo informações do boi, mas também da soja e do milho. Sempre bom estar com você, meu amigo. Obrigada mais uma vez. Um ótimo restinho de semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau, Carla. Que Deus nos abençoe. Excelente Amém. semana para nós. Obrigada para você também, meu amigo. Até mais. Um abraço.